Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Carla aqui do CR Cursos e a gente vai fazer a correção da prova de português aqui da PM Soldado, a última que teve agora em fevereiro de 2022, tá bom? Então a gente tem aqui a primeira questão, né? Tem uma tirinha, e daí ele pede para você preencher aqui embaixo, em conformidade com a norma padrão, preencher ali as lacunas da tirinha. Então aqui tá escrito o pior, né? Aí ele pede para você colocar ou de, ou em, ou a, ou por, ou pior. Pior é um adjetivo, tá bom? Então aí essa questão é de regência, né? Se é um adjetivo, é regência nominal. Então é o pior de acontecer tal coisa, tá? De. E aqui, ó, ter que ir, o verbo ir, regência verbal. Ir, quem vai, vai, a, tá? É ir a. Então, vamos ver aqui, logo depois do A, tem a escola que é feminina, então vai dar uma crase, letra A. De e A craseado. No último quadrinho, né, a fala de Calvin permite concluir corretamente que, né, aqui ele estava indo, pegando o ônibus, né, ele encontrou aqui com o Haroldo, ficou lá conversando, enquanto ele conversava, o Haroldo comia, tal, que bom que você ficou aqui comigo, ele de nada, e de repente ele chega no ônibus e, puxa, a minha lancheira tá leve, né? O que aconteceu? Então, olha, na realidade aqui o que foi que aconteceu? Haroldo, o tigre, guardou o lanche adicional para ele? O Calvin comeu o lanche? Haroldo, o tigre, tomou o lanche que estava na lancheira? O Calvin esqueceu de guardar? O lanche foi oferecido por ele a seu amigo? Não, né? É a letra C. O Haroldo simplesmente pegou a lancheira dele, comeu, ele nem percebeu, né? E ele comeu bastante, enquanto ele estava ali no ônibus, esperando o ônibus, ele estava ali tranquilamente comendo e só percebeu depois que a lancheira estava vazia quando estava no ônibus. Continuando aqui, ó. Supondo que ocorra mais de uma tese surpresa, o período final da fala de Calvin pode ser reescrito da seguinte forma, de acordo com a norma padrão. Então, aposto que vai ser aplicado testes surpresas. Olha, ele colocou vai ser aplicado. O que é que vai ser aplicado? Quem é o sujeito? Testes surpresas. Primeiro, né? Tá no plural, então é vão ser, né? Vão ser aplicados, porque é mais de um. Testes aplicados, né? Aqui, ó, aposto que vão acontecer testes surpresas de algumas matérias. Testes surpresas, tá? Será que tá certa essa daí? O que vocês acham? Testes surpresas, tá perfeita essa, ó. Vão acontecer, o que é que vai acontecer? Testes surpresas, né? De algumas matérias. Esse daqui, ó. Tá perfeito, ó. Aposto que vai ocorrer testes, ó. Vai ocorrer, vão ocorrer. Ó, vai se aplicar? Não, vão se aplicar. Ó, vão haver, se você tem o verbo haver, não pode colocar no plural. Este vão haver. O haver tá no sentido de existir? Então, vão existir ou vão acontecer, né? Testes surpresas? Tá sim, tá nesse sentido. Então, tem que ser vai haver. Então, aqui também tá errado. Então, é a letra B, tá bom? Aí tem um texto aqui, a China quer colocar um fim ao que o governo define como cultura de celebridades, para isso prepara um arcabouço legal a fim de boicotar artistas que transgridem a moralidade social. O escritório da Comissão Central anunciou em uma circular que vai proibir atos irracionais e idolatria na internet. O texto é recheado de adjetivos, críticas à estética anormal de celebridades, responsáveis por deteriorar valores dominantes da sociedade chinesa. Além disso, reguladores prometem criar uma lista de celebridades envolvidas em escândalos vulgares e históricos de comportamentos antiéticos. Histórias não comprovadas sobre artistas ou atos irracionais de idolatria, entre outros conteúdos, serão proibidos na internet, reportou a agência de notícias oficial Xinhua. Famosos também estão proibidos de ostentar riquezas e prazeres extravagantes nas redes sociais. Então tá falando aí da extravagância de artistas, né? Vamos ver o que ele vai dizer aqui embaixo. A notícia permite entender que na China será proibido manifestar comportamento ético, não, antiético. Utilizar a internet para conhecer as celebridades visando a extinção, não está falando de conhecimento, está falando de celebridades que querem aparecer de um modo que não é muito ético. Enriquecer ou possuir
Não, ó. Enriquecer, não tem nada a ver. Cultuar celebridades visando ao atendimento às leis e à manutenção da moralidade social. Então, ó, a notícia permite entender que na China será proibido, ó, cultuar as celebridades visando-se ao atendimento às leis e à manutenção da moralidade social. Na minha opinião, é essa daqui, né? O que ele disse ali. Envolver as celebridades em escândalos? Não, não é essa daqui. Então, é a letra D. Vamos ver a próxima lá. Sem prejuízo do sentido ao texto, a passagem destacada em prepara em arcabouço legal a fim de boicotar artistas que transgridem a moralidade social. Pode ser complementada da seguinte forma: artistas transgridem a moralidade social. Transgridem artistas que impuseram a moralidade, que violam, que obedeceram, deflagrar. Deflagrar é estourar, dar início. Conheceram? Não. Olha, aqui é violam, né? Ó, transgredir é violar, tá? Seria essa daqui. Violar a lei ou transgredir é essa aqui, ó. Letra B de barriga, né? Aqui é um exercício de semântica, né? Para você conhecer o significado da palavra. As informações apresentadas no texto revelam que na China, o fim da chamada cultura das celebridades terá como efeito uma internet que vai, vamos ver lá, promover discussões saudáveis sobre a sociedade, manter a ordem social e a liberdade, ampliar o convívio social dentro e fora, permitir a livre expressão, limitar as formas de interação. Bom, vamos ler de novo aqui. As informações apresentadas no texto revelam que na China, o fim da chamada cultura das celebridades, esse fim da cultura das celebridades terá como efeito uma internet que vai fazer o quê? Veja bem, eles fazem, desfazem, mostram que não é para mostrar, né? Então, eles estão tentando colocar isso aí dentro da lei da moralidade. Então, o fim disso daí, ó, o fim dessa chamada cultura das celebridades vai fazer o quê? Promover, manter, ampliar, permitir, limitar, certo? Vai limitar, porque eles não vão poder colocar o que eles quiserem lá. Então, é a letra E. Número 7. Identifique o termo empregado no sentido figurado. Figurado não é o sentido real, né? Sentido conotativo, então ele não quer o denotativo, ele quer o conotativo. Então vamos ver, sentido figurado ou conotativo. O texto é recheado de adjetivos. Vem aqui. Se você recheia, você pode rechear um chocolate, um bolo, mas não um texto, né? Então aqui já está no sentido figurado. Vamos ver os outros. O governo define. O governo pode definir alguma coisa? Sim, normal. Agência de notícias, a agência pode ser de notícias, normal. Eu vou criar uma lista com as celebridades, normal. Arcabouço, estrutura legal. Arcabouço é estrutura, tá? Também tá certo. Então é essa daqui, ó, letra A. Vamos ver a de baixo, número 8. O governo chinês prepara um arcabouço legal para boicotar artistas que transgridem a moralidade. O que ele quer saber? O termo e a oração destacados estabelecem correta e respectivamente a relação de... Bom, isso aqui na realidade, ó, para boicotar, é uma oração adverbial, é subordinada adverbial reduzida, né? Então, quando a gente estuda a conjunção, a gente estuda lá, lembra que são 9 conjunções subordinadas, né? Tem causal, consecutiva, conformativa, concessiva, enfim. Quando tem o para, o que ele quis dizer aqui, ó? Arcabouço legal para boicotar. Para que seja boicotado. Então, é finalidade. Letra A ou B. Isso aqui tá fora, tá fora, tá fora. Tá bom. Artistas que... Olha, gente. Artista é uma pessoa. A gente aprendeu uma matéria aqui, todo mundo que estuda comigo aprende, né? Que se chama pronome relativo. Então, o artista é a pessoa, eu sei que é a pessoa, e o que ele tá... né, se referindo a essa pessoa, né, o que vem antes dele, que é o antecedente. No caso aqui, ele é um pronome relativo, tá? Ele tá sem preposição, né? Se tivesse uma preposição, seria quem, mas como tá sem a preposição, então é que. E daí você tem duas opções. Essa oração, que vem logo depois do substantivo, né, que é a nossa ilha, que eu ensino aqui para o pessoal,
Então, o que vem depois da ilha? Não vem os adjetivos? Então, essa que transgride a moralidade, ou seja, transgressor, artistas transgressores, é uma oração adjetiva. Toda oração que começa com pronome relativo, ela é uma oração adjetiva. E dela tem duas opções. Ou ela é explicativa ou ela é restritiva. Como eu vou saber? A explicativa vem com vírgula e a restritiva vem sem vírgula. Ó, não tem vírgula, então é restritiva. Olha lá, letra B. Finalidade e restrição, tá? Vamos lá aqui embaixo. Ó, mais uma questão de conjunção. Proibido de ostentar riqueza ou prazeres extravagantes. Riqueza ou prazeres. A conjunção destacada é muito fácil, né, gente? Quem estudou comigo sabe isso aqui. Ó, ou esse ou aquele, alternativa, alternância, tá? Essa daí foi dada, né, de pai para filho. Considere as passagens do texto. Responsáveis por deteriorar valores dominantes. Reportou a agência de notícias. Os termos destacados significam deteriorar, é camuflar, contaminar, degenerar, violar, afrontar, deteriorar. Deterioração vem de degradação, né? Estragou, né? Não tem mais como ser usado, né? Não é uma contaminação. Não é uma violação, não é uma afronta, não é uma camuflagem. Então, é aqui, ó, degenerar, tá vendo? Agora, vamos ver as outras, né, ó. Valores dominantes, valores preponderantes. O que prepondera é o dominante, certo? Reportou a agência de notícias, quer dizer, transmitiu a agência transmitiu, a agência reportou a todos, tá? Então, é a letra C. Continuando aqui. Ação alternativa em que a oração dá correta sequência ao enunciado de acordo com a norma padrão. O frenesi em torno de celebridades nunca agradou o governo, mas o assunto se tornou mais urgente quando o cantor Lalala foi preso e fãs se organizaram nas redes sociais para... E aí? Para o quê? Bom, ele colocou aqui, né? Olha bem o que ele quer, hein? Ele quer aqui, ó. A oração tem que estar de acordo com a norma padrão. Então tá. Quer dizer que eu já sei que o cara foi tiraram, né, da prisão. Beleza. Agora vamos analisar isso aqui, ó. Quem tira, ó, o verbo tirar é tirar. Quem tira, tira o quê? Certo? Esse verbo é um VTD. Então, jamais eu poderia colocar um a ele. Nossa, com crase muito menos. Então, jamais. O a ele é um objeto indireto, tá? Então, já estaria errado. E tá mais errado ainda porque tem uma crase aqui. Não existe crase diante de pronome pessoal, né? Tirar no, não. Jamais eu poderia colocar isso aqui. O no, ele é objeto direto, mas acontece que, olha só, tá acompanhado do R. Então, se tem R, não é o no. Para colocar o no, o verbo teria que terminar em M, ão ou oem, né? Tiram no da prisão. Aqui, ó, lhe retirar, tá errado, porque o tirar é VTD. VTD não tem objeto indireto, né? Tirar ele, nem pensar, tá escrito de forma totalmente incorreta. Jamais você pode usar o ele após um verbo, tá? A não ser que seja a ele, né? Que seja um objeto indireto. Não é o caso do nosso verbo, ele pede objeto direto. Então, qual é o certo? É esse aqui. Porque, ó, é tirar. Tirar o quê? Tirar o lo. Lo, lá, no, iná, o, iá são sempre objetos diretos. Então, já sei que isso aqui é um objeto direto. Tirá-lo, será que tá certo? Tá, porque é tirar a pessoa da prisão. Tirar, termina em R, coloca lo. Tirá-lo da prisão, que é o local, certo? Então, é a letra D. Vamos ver aqui. Jorge, não compramos nada na Black Friday. Sinal de que não nos deixamos levar por essas ondas de histeria consumistas. Mesmo assim, estou sentindo um vazio. Tá. Do ponto de vista do Jorge, as compras na Black Friday são o quê? Olha, se ele não se deixa, né, levar por isso daí, então para ele isso aí não é necessário, é desnecessário,
tá bom? Assinale a alternativa que atende, né, a norma padrão, a colocação pronominal, próclise, ênclise, mesóclise, né? Na última Black Friday, esse aqui é só a locução adverbial, né? Na última, Jorge e o amigo têm controlado-se para não gastar. Onde eu tenho que olhar, hein, professora? Tem que procurar o pronome, o se, certo? Tem controlado, ó. São dois verbos, o segundo é particípio, tá? Particípio, aquele que termina em ado, ido, né? Particípio. E você tem que saber o seguinte, ó. Não se coloca pronome após verbo no particípio. Então, já era. Tá errado, tá bom? Quando começa a Black Friday, tá? Deve-se controlar. Deve-se controlar. Ó, deve controlar. São dois verbos. Controlar tá no infinitivo, né? Porque termina em ar, ir é infinitivo, tá? Então, como é que funciona? No infinitivo, você pode fazer o quê? Você pode tudo. Pode colocar antes, no meio ou depois do verbo o pronome, né? Aqui em cima, olha, o que você pode fazer? Você pode colocar, você tem dois verbos, você pode colocar antes ou no meio, jamais depois, porque não pode colocar depois de verbo no infinitivo. Agora aqui, como é um infinitivo, né, o segundo verbo, então a gente poderia colocar no meio, depois ou antes. Antes eu não colocaria porque tem uma vírgula, e quando tem uma vírgula, você pensa assim, é sempre início de oração, e jamais se coloca nada em início de oração. Então esse aqui, ó, tá perfeito, ele colocou no meio, tá? Ele poderia colocar depois também, colocou no meio, perfeito. Vamos ver o outro. Jorge, seu amigo, raramente, tudo que termina em mente é advérbio, e advérbio é atrativo. Então, raramente se deixam. O se não é para estar aqui, ele tinha que estar aqui, ó. Raramente se deixam levar, tá? No caso aqui, olha, eu tenho dois verbos também, né? O segundo, ele é infinitivo. Então, qual que é a regra? Se existe um atrativo, posso colocar perto do atrativo ou no segundo verbo aqui, ó. Ele colocou no meio, fez errado. Sentiria, aqui só tem um verbo, mas olha, ele termina em iria. Quando termina em iria, é porque é o futuro do pretérito do indicativo. Futuro do pretérito e futuro do presente, aquele que termina em irei, jamais você pode fazer isso aqui. Teria que ficar assim, ó, sentir-me-ia. Sentir-me-ia sem esse vazio, tá? Esse se não é pronome, ele é uma conjunção. Se fosse as compras, quer dizer, caso fosse as compras. Então, esse se aqui é uma conjunção condicional. Então, aqui o erro tá onde? Aqui, ó, sentiria, sentir-me-ia, tá bom? E esse de baixo, nos afastamos, jamais você pode colocar pronome oblíquo no início de oração. Início de oração não se põe pronome, é errado, é afastamo-nos. Afastamo-nos. Ó o detalhe, jamais você pode colocar nos, tá? Se o verbo termina em mos e você vai colocar um nos, você vai retirar o s e vai ficar afastamo-nos, tá bom? Então, todas aí estão erradas, menos a letra B de barriga. Vamos lá então, pessoal, vamos ver aqui agora a 14, tá? 14, vamos lá. Crase, né? Vamos lá então. Não precisa ler tudo, tá, gente? A gente só lê aqui o finalzinho para ver o que interessa, ó. Coletiva seria capaz de dar um fim. Quem dá um fim a alguma coisa, ó. Saiu a, então eu ensino para os alunos aqui o quê? Que sempre antes do espaço você vai ter que puxar o a regência a, que pode sair de um adjetivo, né? De um substantivo ou de um verbo, certo? E quem dá fim a. Tá bom? Então, a gente vai olhar aqui se Covid é feminino. Então, esse A aqui tem uma crase. Hoje em dia, há uma maior... Esse A é o A do verbo haver, é o A de existe, tá? É o A do verbo haver. Hoje em dia, há de existe, tá? Depois aqui embaixo. Isso significa que a doença continua. Quem continua, olha...
Aqui, esse pode sair o A aqui, continua a fazer alguma coisa, né? Só que aqui, olha, logo depois do A, eu tenho o ser. E ser é verbo. E antes de verbo, não tem crase. Então, ó, com crase, o verbo haver e o nada. Vamos ver aqui qual que é. Essa aqui, ó, a última. Tá bom? Pronto, letra E. Vamos para outra agora. Leia o texto. Não sei pensar a máquina, isto é, faço o meu trabalho primeiramente a lápis, depois, com o queixo apoiado na mão esquerda, repasso tudo à máquina com um dedo só. Mas isso não custa muito? Custa, mas dura mais. Tá bom. Então, de acordo com o escritor, seu processo de criação evita que os textos sejam o quê? Vamos ver aí. Que os textos sejam, ó. Vamos ler para entender o que ele falou. Ele disse que ele não sabe pensar, ó, não sei pensar a máquina. Então, o que ele faz? Primeiramente, ele usa o lápis, né? Depois, com o queixo apanhado na mão esquerda, repasso tudo à máquina. Então, primeiro ele não pega a máquina, ele vai no lápis, aí ele pensa, né? Pensa se está tudo certo, e daí ele repassa tudo à máquina. Por quê? Para ficar mais admirável, o que ele fala? Ó, custa, mas dura mais. Ó, estável, fugaz, rápido, esperto, complexo. Não, duradouro, né? Pelo que ele disse aqui, é duradouro, tá? Vamos ver a próxima aqui, ó. 16. A expressão do texto que veicula a ideia de modo é... Ideia de modo, vamos ver. Com um dedo só, quer dizer... Feito com um dedo só. Custar, custa. Custar é custoso. Custar, custoso. Não, aqui é adjetivo. Depois é tempo. Isto é, não. Isso aqui é uma partícula explicativa, né? Não é essa daqui. O meu trabalho, não. Um artigo, um pronome, um substantivo. Com o dedo só, esse sim, ó. Esse aqui, ó. Por exemplo, eu posso colocar faz com um dedo só, que é o caso lá em cima, né? Compro com um dedo só, mexo com um dedo só. Então, é o modo como eu faço isso, o modo como eu mexo, o modo como eu compro. Então, é a letra A. Vamos lá para baixo. Aí, vamos ver essa daqui. Prezada amiga e irmã Cecília, acabo de chegar do instituto e encontro uma carta, sua excelente carta, estranhamente data de 23 de setembro de 67. Como não consegui ver a data de expedição no Brasil, está claro apenas a de chegada ao Chile, né? Acredito que foi algum equívoco seu, ou quem sabe um retorno inconsciente a setembro de 67. Recebi no ano passado uma longa carta sua, mas naquela época insistia em continuar sendo pouco organizado, que me fez deixar de responder a umas 10 cartas de pessoas às vezes estranhas. Lia as que me chegavam, e de vez em quando se perdiam, né? Este ano, a partir de janeiro, me fiz organizado, porque, né, ele começou a se organizar. Hoje eu controlo não apenas todas as cartas que recebo, fichando-as, ficho as respostas também que dou a elas, fazendo um balanço mensal e arquivando a todas, como controlo as conferências que dou, as aulas, as entrevistas e tudo mais, tá? Dessa forma, venho me mantendo mensalmente em dia com tudo que faço e quase nunca deixo uma carta sem uma resposta. Imagine, eu recebo, né, 40 por mês. Tá bom. Então, vamos ver aqui. Ele acabou de dizer que, né, ele era meio desorganizado, mas que agora ele se organizou de tal forma que ele consegue responder e saber onde está e para quem ele respondeu, etc e tal. Com as passagens, acredito que foi algum equívoco seu. Imagine que recebo umas 40, né? Então, vamos ver aqui, ó. O autor refere-se ao quê? Ao descontrole, ao envio incorreto da carta, à datação da carta e ao grande volume de sua correspondência, a falta da resposta da irmã, a confusão feita por ela. Olha, ele está se referindo à data, certo? Que ele falou lá em cima, ele foi bem claro, né? Ele até se surpreendeu. Depois, 18. Com base nas passagens, mas... àquela época, insistia em continuar sendo pouco organizado e me fiz organizado. É correto afirmar que
Houve mudança nos hábitos do autor descritos em duas perspectivas temporais? Vamos ver aqui, ó. Insistia e fiz. Olha bem, gente. Insistia é o pretérito imperfeito do indicativo. E eu fiz é o pretérito perfeito do indicativo. Então, aqui eu tenho dois pretéritos do indicativo. Então, ele falou indicativo subjuntivo, tá errado. Dois modos temporais subjuntivo, tá errado. Perspectiva temporal subjuntivo, errado. O autor, mudança de hábito do autor, descritos em duas perspectivas temporais do modo indicativo. Para mim, essa aqui tá certa. O autor, descritos em uma mesma perspectiva temporal? Não, não é uma mesma. São duas perspectivas temporais, duas diferentes, né? É isso aí, é a letra D, tá? Letra D. Vamos ver a outra agora. Assinale a alternativa que dá correta sequência ao trecho de acordo com a norma padrão de pontuação. Tá, vamos ver lá, pontuação. Li as que me chegaram e, de vez em quando, se perdiam algumas entre papéis. Olha, gente, deixa eu explicar uma coisa. Esse E é uma adição. E quando tem adição, não se usa vírgula. Mas acontece que ele colocou de vez em quando, que é uma locução adverbial de tempo. E locuções podem ser separadas por vírgula. Então, ele não está separando o E, está separando a locução. Então, está perfeito, tá? Vamos ver aqui. Então, a alternativa que dá a correta sequência. De vez em quando se perdiam algumas entre papéis. Reencontrava essas cartas em certos casos, em outros não. Em certos casos, reencontrava essas cartas, em certos casos encontrava essas cartas, em outros não. Olha, deixa eu explicar para vocês. Reencontrava é um VTD. Tá, primeiro eu não falei, mas eu não sei o gabarito, tá, gente? Eu tô fazendo aqui o que eu acho que é. Então, se eu cometer algum erro aí, depois vocês podem falar comigo e, né? Mas eu tô fazendo assim, pela minha compreensão da gramática e da língua portuguesa. Então, eu vou olhar depois ver se eu cometi algum erro, mas eu acho que não. Vamos ver assim, então. Aqui, reencontrava é um VTD. Então, o que você não pode fazer jamais na sua vida é colocar uma vírgula depois do VTD, separar o verbo do seu objeto. Tá tudo errado. Mesma coisa aqui, reencontrava, olha de novo a vírgula, tá vendo? Em certos casos, é uma locução. Beleza, posso fazer isso aí. Reencontrava essas cartas, olha só, de novo, tá vendo? Tá errado, né? Em certos, casos, deixa eu explicar, certos casos. Caso é o substantivo. Então, olha, tudo que está ao redor do substantivo, que são pronomes, que vem aqui antes, adjetivos, que vem depois, locuções adjetivas, artigos, que vem aqui, não podem ser separados por vírgula. Então, aqui tem um erro gravíssimo, tá? Agora, olha aqui embaixo, em certos casos, tá vendo? É a locução, tá perfeito. Reencontrava essas cartas, ponto e vírgula. E em outros, não. Então, aqui tá perfeito, perfeito. Por quê? Porque, olha só, por que ele pôs esse ponto e vírgula aqui, Porque ele terminou um assunto, né, que ele estava reencontrando as cartas, e depois ele fala em outros, não. Então, por exemplo, eu posso dizer assim, quer ver, Joana, joga bola, ponto e vírgula. Ana, vírgula, vôlei. Pronto. Tá vendo, percebe que é o mesmo assunto, jogo, jogo. Por que eu parei aqui, quando eu falei sobre a Joana, pus um ponto e vírgula, agora vou falar sobre o outro, aqui no caso, outros, pus o ponto e vírgula porque o assunto continuou. Então, reencontrava essas cartas, ponto e vírgula, né? E outras cartas não reencontrava. Né? Inclusive, a gente não repete o verbo, né? Em outros, né? Vírgula, não, tá? Então, aqui, ele não, percebe que ele não repetiu o verbo reencontrar. E tá perfeito, porque o assunto é o mesmo. A resposta certa é a letra E, tá bom? Acho que tem mais uma, né? Deixa eu ver. Mais uma só. Vamos ver essa daqui. Vamos ver do que é essa daqui.
A cada dia, sentimentos, tal, de falta de pudor, de educação e revolta se fazem, ó, a gente tem que, né, colocar aqui um desses aqui, né? Então, vamos ver, ó. A cada dia, sentimento de vergonha, de decepção, de falta de pudor, de educação e revolta. Então, ó, sentimento é o substantivo. De vergonha, de decepção, de pudor, de educação, né? Inclusive de revolta, né? Que ele não colocou o de aqui. São os adjetivos. Aqui, no caso, são as locuções adjetivas. Tá vendo aqui, ó? Locuções adjetivas da palavra sentimento, tá bom? Então, é porque, como são várias locuções, ele foi obrigado a colocar vírgula, 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 né? Mas veja bem, ó, quem é que se faz? Quem é que se faz? São os sentimentos presentes, tá? Qualidade do sentimento, sentimento presente, ó, errado, errado. Então, ó, essa aqui já foi, nem vou olhar mais para ela, tá? Então, é presentes. Continuando aqui, ó, há uma mutação em curso. Então, ó, há uma mutação. Vamos ler o anterior para ver se vocês entendem melhor. Ao mesmo tempo, baratas, zunem e rinocerontes vociferam para impor uma outra realidade. Há uma mutação em curso, antes pela literatura. Tá. E agora, ó, há uma mutação em curso antes pela literatura. Isso aqui, esse antes pela literatura é uma locução, tá bom? Mas olha, ele tá falando de uma palavra aqui, anunciado, não é? Quem é que vai ser anunciado? Veja bem, ó, uma mutação. É uma mulher. Então, há uma mutação anunciada. Ó, já foi. Nossa, já achei a resposta, né? Anunciada. Eles deviam ter deixado um pouquinho mais difícil, né? Anunciada, vamos ver aqui o resto. A passagem do homem ao inseto foi, ó, a passagem foi contada. A passagem é que foi contada, é o adjetivo, tá? Depois aqui, o encantamento e o consentimento e o fascínio pela transformação em rinoceronte. Ó, encantamento, consentimento e fascínio são três coisas diferentes, né? Foram levados. Porque como você tem que colocar aqui, ó, você percebe que o adjetivo tá no plural, é porque o verbo tá dizendo que é para falar dos três. Porque aqui assim, ó, pela concordância verbal, encantamento, consentimento, fascínio, eu posso colocar fascínio levado, ou olhando para os três, levados. Mas como ele colocou um verbo no plural, então eu já sei que eu tenho realmente que colocar o adjetivo no plural. Então, foram levados os três, tá? Letra E. Tá aí, gente. Espero que tenha ajudado de alguma forma, né? Se tiverem alguma dúvida, se eu tiver me equivocado em alguma coisa também, pode entrar em contato, a gente vê aí se realmente está certo, né? Ou se o gabarito deles está certo, está correto, tá bom? Até a próxima e se precisarem tirar alguma dúvida, fiquem à vontade, beleza? Até a próxima!